Olá a todos do quinto ano C. Nesse vídeo aqui eu vou terminar a correção daquela página que eu prometi para vocês, tá bom? Então vai ser a finalização do exercício 3 e a gente vai resolver o exercício 4 e 5, tá bom? Então já peguem aí o livro de vocês, abram e vão corrigindo junto comigo. Bom, então aqui tá até onde a gente havia corrigido. Nesse exercício 3, lembra que é aquela situação onde mostra o caminho, o trajeto feito por Laís. E aqui a gente já fez a primeira parte, que é exatamente, ó, descobrir quantos passos ela deu no trajeto que está desenhado aqui. E depois que a gente descobriu que era 52 passos, a gente multiplicou por 74 para saber quantos centímetros ela andou no total. Lembra que a gente multiplicou por 74 por conta dessa informação que o exercício deu, ó. Ele falou que cada passo que ela dá, ela anda 74 centímetros. Cada passo dela mede 74 centímetros. Então, é por isso que a gente multiplicou aqui por 74. Aí, feito, então, essa multiplicação, encontramos a resposta em centímetros, usamos a tabelinha para transformar para metros. E é basicamente isso o que a gente vai ter que fazer para responder a segunda parte do exercício 3. Então, vamos ler aqui o enunciado para ver o que ele está pedindo. No 3, então, fala assim, ó. Na volta para casa, Laís não precisou passar no mercado nem na casa de Felipe. Então, elabore um percurso para a garota voltar para casa e calcule quantos metros ela andou. Depois, calcule quanto ela andou no total, considerando a ida e a volta. Então, gente, o que eu já falo para vocês aqui, ó? Eu vou montar um percurso aqui na volta para a casa dela, só que ele falou que não, ela não precisou ir lá na casa do Felipe nem no mercado. E aí, cada um de vocês poderia ter montado um percurso diferente. Então, pode ser que o percurso que você tem montado tenha ficado diferente do meu. E isso não tem problema. Só o que eu quero, então, que vocês vejam ainda de vocês é se vocês seguiram os mesmos passos que eu vou seguir, que é contar quantos passos deu, multiplicar por 74 e depois transformar a medida para metros. Essa é a ideia do que a gente tem que fazer aqui também, ó, que era basicamente o que a gente tinha feito anteriormente. Então, eu vou montar um percurso aqui para a volta dela, ó. Eu vou colocar assim, ó, dela indo até mais ou menos aqui nesse ponto e depois subindo até chegar lá na casa dela. Então, esse vai ser o meu percurso que eu montei para ela voltar para a casa dela. Nesse meu percurso, eu vou contar aqui, ó. Nessa medida aqui, eu vou ver quantos passos ela vai ter que dar e eu vou contar quantos passos ela vai ter que dar aqui também. Igualzinho que a gente tinha feito aqui em cima, ó. Então, nesse aqui, eu vou deixar até fazer umas marcações para ficar mais fácil, ó. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, até chegar ali, foram 18 passos. Subindo aqui até a casa dela, vão ser mais, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, são mais 11 passos. Opa, aqui. Mais 11 passos. Então, se nesse percurso que eu criei, ela precisou andar 18 passos para a esquerda e 11 ali para cima, naquela minha representação, então, no total, ela vai ter que ter andado, ó, 18 passos para a esquerda, mais 11 para cima, ela andou, então, 29 passos. Então, na volta, nessa situação que eu criei, a gente conseguiu com 29 passos. Então, novamente, ó, eu vou pegar o 29 e multiplicar por 74 para saber quantos centímetros deu essa volta dela. Lembrando aqui do algoritmo da multiplicação, a gente faz, ó, o 4 com todo mundo e o 7 com todo mundo também. Então, vai ser 4 vezes 9, 36. 4 vezes 2 é 8, mais 3 dá 11. Para eu multiplicar o 7, as duas regrinhas que eu falei para vocês. Corta o númerozinho que está lá em cima, para a gente não repetir ele, e coloco o zero aqui na unidade, ó, para a gente não usar essa casa. Porque quando eu faço 7 vezes 9, a minha resposta já começa lá nas dezenas. Então, o 7 vezes 9, que é 63,
o 3 fica aqui embaixo e a gente sobe o 6. E aí, 7 vezes 2 dá 14, mais 6 dá 20. Somando, então, esses dois resultados, para a gente finalizar o algoritmo, 6 mais 0 é 6, 1 mais 3 é 4, 1 mais 0 é 1 e nada mais 2 é 2. Então, na volta, ela voltou com 2.146 centímetros. Para transformar para metros, eu vou usar até a tabelinha que já está construída aqui do lado, ó, essa tabelinha. Lembra que a gente posiciona o número lá, então é 2.146 centímetros. Olha, o 6 termina aqui, ó, na casa dos centímetros. E depois eu só preciso pôr a vírgula na onde eu quero transformar. Já que eu quero transformar para metros, então eu vou pôr a vírgula aqui, ó, na casinha do metros. Então, isso é a mesma coisa que 21,46 metros, ou melhor dizendo, 21 metros e 46 centímetros. Então, na volta, no percurso que eu criei, deu 21 metros e 46 centímetros. Só que nessa segunda parte do exercício, ele também pediu para a gente calcular o percurso total, a ida e a volta. Então, considerando a ida e a volta, eu vou juntar bem aqui do lado, então. Ó. A ida mais a volta vai ser... Na ida, a gente descobriu ali, ó, 38 metros e 48 centímetros, ou 38,48. A volta, 21,46. Como eu quero saber, então, os dois juntos, é só a gente fazer uma adição. Lembra de colocar lá, ó, vírgula embaixo de vírgula. Então, vai ficar 8 mais 6 é 14, 1 mais 4 é 5 e 5 mais 4 é 9, desce a vírgula, 8 mais 1 é 9 e 3 mais 2 é 5. Então, 59 metros e 94 centímetros é a medida do percurso completo, ida e volta. Então, para a gente deixar a nossa resposta completinha, vamos voltar lá e ver foram as perguntas para a gente responder todas. Ó. Então, ele quer que calcule quantos metros ela andou nessa volta e o quanto ela andou no total, considerando a ida e a volta. Então, vou responder aqui. Ó. Na volta, já vou colocar aqui certinho. Opa, aqui. Já vou colocar aqui na corzinha que a gente sempre usa para ficar melhor. Então, na volta, ela percorreu 21,46 metros e, considerando a ida e a volta, o percurso total foi de 59,94 metros. Pronto. Então, aqui a gente respondeu as duas perguntas que foi feita naquela segunda parte. Então, essa aqui é a primeira parte, que a gente já tinha discutido em sala, e aqui foi a segunda parte. Tá vendo? A gente seguiu os mesmos passos que a gente fez aqui no início, certo? Então, vamos para a próxima questão. A questão 4. Depois, quem estiver corrigindo aí, dá um pause aqui no vídeo, corrijam aí as continhas de vocês, anotem, deixem o caderno completinho, tá bom? Vamos lá, então, para a questão 4. A questão 4 fala assim: um agricultor vai preparar uma área para plantio e quer saber quantos hectares aproximadamente há nela. A área a ser preparada tem 166 metros por 242 metros. Calcule o valor total da área em hectares. E aí ele fala para lembrar aqui uma informação que a gente viu no livro mesmo. Ó. 1 hectare equivale a 10.000 metros quadrados. Então, deixa eu só relembrar uma coisa que a gente fez aqui para vocês associarem aqui também. Lembram que quando a gente foi nessa página aqui, ó, no primeiro exercício do Faça Você Mesmo, vocês lembram que eu usei uma estratégia para descobrir que tinha 100 quadradinhos aqui? Quando eu falei de área com vocês, eu comentei isso também, ó.
Por exemplo, olha essa região. Como que eu descobri que tinha 100 quadradinhos aqui? Eu vi que tem 100, ou melhor, que tem 10 fileirinhas aqui na largura dessa minha figura e 10 aqui no comprimento. Aí eu só multipliquei. E aí, então eu descobri que tem 100 quadradinhos aqui no total. Para descobrir, então, a área, a gente faz a mesma coisa. A gente multiplica a medida do comprimento com a medida da largura. E é isso que eu vou fazer, ó, porque nessa situação, nesse exercício, ele falou lá, ó, esse fazendeiro ou agricultor lá, ele tem uma região retangular que é 166 metros, que mede lá 166 metros por 242 metros. Então, para eu descobrir a área dessa minha região, a gente só precisa multiplicar essas duas medidas, igual a gente fez lá anteriormente, ó, lá no primeiro exercício. E também como a gente tinha comentado quando a gente falou de área nas páginas ali atrás. Então, primeira continha que vai ter que ser feita aqui nessa 4 é a multiplicação dos dois para a gente descobrir qual que é a área. Então, eu vou fazer 242 vezes 166. Nessa multiplicação, lembra que a gente sempre tem que lembrar daquela ideiazinha que eu dei para vocês. A gente sempre faz todo mundo com todo mundo. Então, eu começo com esse 6 multiplicando todo mundo, depois a próxima ordem, e depois a próxima ordem. Então, começando aqui no 6. 6 vezes 2 dá 12, sobe 1. 6 vezes 4 dá 24, mais 1 dá 25. E 6 vezes 2 dá 12, mais 2 dá 16. Opa, perdão. 6 vezes 2 dá 12, mais 2 dá 14. Ó, quase que eu fiz continha errado aqui. 14. Então, o primeiro aqui está feito, ó. O primeiro 6. Para fazer aqui o segundo, eu vou cortar os números que eu subi e acrescentar um zero aqui para eu continuar minha conta. E aí, gente, como é 6 que está multiplicando todo mundo lá de novo, a gente acaba que vai ter a mesma resposta, né? Então, eu vou só repetir aqui. Porque vai acabar dando vai ser a mesma situação, porque é o 6 multiplicado pelos mesmos números. Então, esse segundo aqui eu já fiz ele diretão aqui, ó. E a próxima ordem, como não tem número para cortar lá em cima, tudo bem, então, não preciso cortar mais nada. E lembra que aqui agora eu não coloco só um zero, ó, eu tenho que colocar 2. Lembra que a gente vai fazendo a escadinha, ó, de zeros, aquela que eu comentei com vocês. Então, a gente vai fazendo uma escadinha. Então, no próximo eu teria que pôr 3, no outro 4, e assim por diante. Então, nesse caso aqui, a gente tem que colocar 2. E como é 1 multiplicado por esses números, olha lá, 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 4 é 4, e 1 vezes 2 é 2. Então, era só repetir o número, né? Ficou a mesma coisa. Pronto. Somando esses resultados, a gente vai ter a resposta aqui da multiplicação. Então, eu vou ter 2 mais 0, que é 2. 5 mais 2 mais 0, que é 7. 4 mais 5, que é 9, mais 2, que dá 11. 1 mais 1, que é 2, mais 4, que é 6, mais 4, que é 10, e 1 mais 1, que é 2, mais 2, que dá 4. Ou seja, a área é de 40.172 metros quadrados. Então, lembram dessa unidade de medida que a gente falou sobre área? Esse doisinho aqui em cima, a gente lê ele como quadrados. E aí, já que a gente está falando de área, a gente está falando, ó, da medida da superfície. Essa medida que eu encontrei é como se fosse a medida dessa partezinha que eu estou pintando aqui de laranja, ó. Então, essa medida em metros quadrados corresponde a isso aqui de laranjado dessa região. Aí, o enunciado ele quer que a gente, então, dê a resposta em hectares. Então, vamos até voltar aqui para a gente relembrar. Ó. Ele quer saber quantos hectares aproximadamente há nela. Como ele quer, então, aproximado,
a gente pode colocar, então, uma resposta aqui aproximada mesmo, ó. Lembrando que 1 hectare tem 10.000 metros quadrados, então, se eu juntar lá mais ou menos, ó, 40.000 metros quadrados, vou colocar isso aqui, ó. Então, 40.000 metros quadrados, vocês concordam que vai ficar lá mais ou menos 4 hectares? Eu falo assim, mais ou menos, aproximado, porque não é 40.000, né? É 40.172. Só que ele falou que a resposta pode ser aproximada. Então, ele vai ter lá aproximadamente 4 hectares. Já que a pergunta foi essa, ó, qual que é o valor da área em hectares, então, vamos responder lá. Ó. E aí a nossa resposta pode ser aproximada. Então, a área é de aproximadamente 4 hectares. Então, nesse finalzinho aqui, ó, eu só fiz essa transformação, já que era mais ou menos 40.000 metros quadrados, então isso equivale a mais ou menos também 4 hectares, porque a cada 10.000 eu tenho 1 hectare. Essa é a informação aqui. Certo? Então, de novo, se vocês estiverem copiando, ó, dá um pause aqui nesse momento, organizem as respostas de vocês, vê se vocês responderam certinho, tá bom? E então, vamos finalizar aqui na 5. E aí a questão 5 fala assim, ó, Raquel pratica corrida e faz cerca de 12 quilômetros em 1 hora. Sendo assim, quantos quilômetros ela poderá fazer em 15 minutos? Primeira coisa que eu vou lembrar aqui vocês, quando a gente fala de 1 hora, a gente está falando a mesma coisa de 60 minutos. E aí, quando a gente pega esses 60 minutos e divide eles em 4 partes iguais, a gente tem exatamente os 15 minutos que o enunciado pediu. A gente consegue ver isso, gente, até quando a gente pega um relógio de ponteiros, como esse aqui, ó, que eu vou colocar para vocês. Opa, ele veio grandão. Olha lá esse relógio aqui de ponteiros. Eu sei que uma volta completinha é 60 minutos, né? A gente, considerando os minutos, uma volta completa é 60 minutos. E aí, se eu pego esses 60 minutos e divido assim, ó, como se fosse uma pizza, ó, em 4 partes iguais, vai ficar, ó, 15 minutos aqui, 15 minutos aqui, 15 aqui e 15 aqui. Então, se eu pegar os 60 minutos e dividir em 4 partes iguais, vai dar os 15 minutos para cada uma dessas partes. Então, o que que isso quer dizer? Se eu precisei pegar, então, essa medida do tempo e dividir por 4 para encontrar os 15 minutos, então, para eu saber quantos quilômetros ela andou em 15 minutos, é só pegar lá, ó, já que ela andou 12 quilômetros em 60 minutos, eu também vou dividir essa medida por 4 para saber em 15 minutos. Então, se é 12 quilômetros em 60, então vão ser 3 quilômetros em 15 minutos, porque 12 dividido por 4 é 3. É a mesma ideia, ó, gente. Vamos supor que esse aqui é o percurso inteirinho, ó, os 12 quilômetros. Eu tive que dividir esse percurso em 4 partes iguais para descobrir que em cada uma tem 3. E como eu dividi por 4, cada um desses espacinhos aqui tem 15 minutos. Então, essa é a minha resposta, ó. 3 quilômetros em 15 minutos. Então, vamos responder aqui, ó, com o que ele fez lá, a pergunta que ele fez. Então, quantos quilômetros ela poderá fazer em 15 minutos? Ela poderá fazer 3 quilômetros em 15 minutos. Prontinho. E assim a gente finaliza essa parte do... Opa, agora que eu vi que eu escrevi errado aqui, ó, fazer. E agora sim. Agora sim a gente finaliza, então, essa parte do livro. Corrijam aí o de vocês. Qualquer dúvida, na nossa aula online, vocês falem comigo, tá bom? Então,
Tchau, tchau. Até a nossa próxima aula.